Mais uma vez, bom dia, gente, a paz do Senhor. Sexta-feira é um dia abençoado. Fico feliz que cada um tem mantido aí a sua presença na live, não por minha causa, mas por si mesmo. Você tem se valorizado quando você se presta a se inclinar para a palavra do Senhor. Você fala para Deus: Deus, eu decidi começar o meu dia com o mais importante, com a sua palavra. Eu decidi alinhar o meu coração com a sua palavra. Eu decidi valorizar o que é mais importante na minha vida, que é a sua presença. É isso que você fala para Deus quando você está aqui, quando você vai para a igreja, quando você se reúne com alguém. Não é só nessa live aqui que você está, que você consegue obter a presença de Deus. Não é isso. A intenção, sempre fico replicando aqui porque é um trânsito de pessoas. Explico que o propósito dessa live não é engessar nada. Aqui é um ambiente, é um espaço de tempo que Deus colocou no meu coração para que todos os dias de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, a gente vem aqui discorrer um pouquinho da palavra, vem aqui aprender um pouquinho e começar o nosso dia bem alinhado. Porque é como eu tenho falado, quando se tem uma boa largada, há uma chance de ter uma boa chegada. Quando você tem uma boa largada, você anda com conforto. Você não anda atrasado. Andar atrasado é um martírio, andar atrasado é horrível no nosso dia a dia. Sempre aquela pessoa atrasada, ela chega no final do dia desorganizada. E a melhor forma de não chegar atrasado é meditar na palavra do Senhor. E hoje foi escolhido o livro de Ageu, um texto muito rico, tá? Texto rico, mas é um texto que você tem que preparar o seu coração e o seu entendimento para que você venha entender. Se você não entender o que o texto está querendo passar, a mensagem, o ensinamento que ele está querendo transferir para a minha vida e para a sua vida, a gente não vai conseguir aplicar no nosso dia a dia. É muito importante que você preste atenção. A Bíblia fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer é prestar atenção, é entender. É nesse momento, o que nós fazemos aqui é um culto, é ter um culto racional. O que é um culto racional? É entender de fato, tá? É entender de fato o que a palavra está querendo passar. Qual o ensinamento base que esse texto vai passar para a minha vida e para a sua vida? Porque se você não entender, não consegue ter uma boa largada do seu dia, não consegue praticar, porque a Bíblia é um livro rico, cheio de códigos, cheio de ensinamentos. A Bíblia é algo diário para nossas vidas. A Bíblia tem saída para tudo na nossa vida. Por isso que é importante entender, ter um bom entendimento, ter uma clareza do que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você. Diz assim lá em Ageu: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Guarda isso aqui, ó. Esse povo está falando assim: ainda não é tempo de edificar a sua casa, Pai. Eles estão falando para Deus: não é tempo ainda de edificar a sua casa. Continuemos. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Preste atenção. Ele está falando aqui: é tempo de eu e você nos agregarmos, nos tumultuarmos com as coisas dessa terra, enquanto a casa de Deus, enquanto o templo de Deus fica deserto? Guarda esses pontos, ok? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos,
Agora Deus está falando para o povo: considere o vosso caminho, analisa a sua vida. Semeei muito e colhei pouco. Comeis, mas porém ninguém se fartais. Bebeis, mas porém ninguém se saciai. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe num saco furado. Ou seja, aqui Deus fala assim: vocês estão se esforçando demais, estão correndo demais, mas tudo que vem à mão de vocês vai embora. Tudo que vem na mão de vocês não prospera. E aqui a gente começa a entrar nessa mensagem. Eu não sei como se encontra a sua vida. O texto aqui é claro. O texto fala de um povo que estava exilado, povo que estava cativo, e Deus liberta esse povo. Esse povo sai do cativeiro. É como eu e você. Às vezes estamos numa situação muito embaraçosa na nossa vida, algo que a gente acha que não vai conseguir sair. Mas Deus permite que a gente saia daquela situação. E aquele povo, quando sai daquela situação, como ser humano, querem viver as suas vidas. É o que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando Deus nos tira daquela situação complicada, queremos viver. Já parou para analisar aqueles que professam a fé em Jesus? Quando estamos numa dificuldade, a gente ora muito, jejua, vamos até o monte, estamos na igreja. Se a igreja tem 4 cultos por semana, a gente não falta os cultos. A gente vai todos os cultos. Quando estamos em sofrimento, nós somos fidedignos com Deus. Quando estamos em sofrimento, nós somos pessoas humildes. Quando estamos em sofrimento, nós nos compadecemos com o outro. Mas por que acontece isso? Isso é algo biológico na vida do ser humano. O ser humano, quando está no seu momento pior, seu pior momento, a maioria, tem pessoas que são tão ruins que nem no seu pior momento ela consegue se inclinar. Mas fato é que o sofrimento, ele abate o ser humano. O sofrimento tem um papel de o ser humano olhar para dentro de si. O sofrimento, ele tem um papel de o ser humano conseguir se inclinar e se autoavaliar. O papel do sofrimento é esse. Às vezes pensamos que o sofrimento é maltrato. Sofrimento não é maltrato. Sofrimento é um espaço de tempo de avaliação de si mesmo. Quando uma criança fica de castigo, quando você põe o seu filho de castigo, naquele momento do castigo, o propósito do castigo não é maltratar. O propósito do castigo não é ferir. O propósito do castigo é momento de avaliação. É momento de reflexão. É momento que aquele indivíduo que está de castigo, ele vai falar consigo mesmo. Ele vai se auto-perguntar: o porquê que eu parei aqui? Como eu cheguei aqui? É uma reflexão, porque depois do castigo vem a reconciliação. Depois do castigo, aquele filho vai pedir perdão. Depois do castigo, o pai ou a mãe vai conversar para chegar e tentar colocar a informação na mente daquela criança que está de castigo. Os irmãos que estão entrando agora aí, estamos pautados a mensagem lá no livro de Ageu, capítulo 1. Ok, gente? Então, o castigo, o propósito do castigo é esse: tornar a pessoa se alinhar, refletir, a pessoa começar a refletir sobre a vida dela, porque o castigo para a pessoa. Não é assim? Uma enfermidade para a pessoa no hospital, um desemprego para o ser humano em casa, uma tristeza freia a pessoa. Então todo o castigo, propósito do castigo é parar a correria da pessoa e trazer a reflexão. Quantos aqui no seu melhor momento não pararam para refletir na sua vida? Ah, se eu tivesse, se eu pudesse, se eu tivesse, eu agiria de outra forma. Se eu pudesse, eu ajudaria aquela pessoa. Quando estamos no pior momento da nossa vida,
somos os melhores seres humanos. Eu não falo na totalidade, eu falo na maioria. Tem pessoas que nem no seu pior momento ela consegue se inclinar. Mas fato é que a regra base é: se está sofrendo, se diminui. Se você fica pequeno, você passa a ficar sensível. É por isso que a Bíblia, a todo momento, o povo sofre, o povo se levanta, Deus permite sofrimento, levanta o povo. Por quê? Sofrimento na mão de Deus é amor. Sofrimento na mão de Deus é alinhamento. Deus está a todo momento alinhando a sua criação, alinhando os seus filhos. Sofrimento na mão de Deus é propósito, e sofrimento também na sua mão é propósito com os seus filhos. É assim, não é? Então, assim, a base desse texto é demonstrar o amor de Deus e não o castigo. Deus não tem prazer em castigar ninguém, ok? Mas Deus tem prazer em alinhar, endireitar, enquadrar, colocar novamente nos trilhos aquele que Ele ama, aquele que Ele tem propósito. Pessoas com propósitos se permitem serem consertadas por Deus. Pessoas que têm propósitos são pessoas que carregam o governo. Pessoas que carregam o governo são pessoas que ficam sensíveis à instrução. E hoje, nessa manhã, Papai do Céu quer liberar uma pérola na minha vida e na sua vida. A pérola da instrução, a pérola da reflexão, a pérola do alinhamento, a pérola que vai trazer você novamente aos braços do Pai. A pérola que vai trazer novamente você às promessas da Bíblia. A pérola que vai trazer novamente a você a comunhão com seu Pai, a comunhão com Deus. Fato é que vivemos dias terríveis, dias maus, dias onde a maldade tem sido verdade, onde a maldade tem imperado na vida do ser humano. É difícil você ouvir de uma pessoa que ela tem um sono do justo. É difícil você ouvir de uma pessoa hoje que ela tem paz. É difícil você ouvir de uma família que ela está unida. É difícil. Tem. Mas na grande maioria estava como esse povo. Estavam escravizados. Na grande maioria estavam exilados. Tinham perdido a sua liberdade. Tinham perdido a vontade de ir, a sua liberdade de ir e vir. Não tinham mais vontade. Um povo que estava escravizado. Um povo que não tinha mais a liberdade de adorar o seu Deus. Um povo que não tinha mais a liberdade de falar o que queria. Não. Nesse caso, esse povo estava escravizado. Escravo não tem direitos, só tem deveres. Eu não sei como é que se encontra a sua vida hoje. Se você só está nos deveres. Mas fato é que esse povo é liberto. Ele é liberto. E essa palavra, ela é tanto para você que está liberto e para você que se encontra algemado, escravizado. A leitura da Bíblia aqui é bem clara quando fala que o povo, quando sai da escravidão, não dá atenção à casa de Deus. Aqui no livro de Ageu está falando diretamente de uma igreja, de um ambiente, de um espaço geográfico que aquelas pessoas usavam para se reunir, para adorar a Deus. É como hoje nós fazemos, temos uma igreja, um local comum, que adoramos nosso Deus. Mas eu quero levar esse texto aqui, porque ele me dá margem para isso, para o templo de Deus. A você. Você hoje seria esse templo. Um templo que possa ser que esteja abandonado. Um templo que, assim como esse povo fala, não temos tempo de consertar o templo. Assim você também pode estar nessa situação, correndo tanto que não tem tempo de fazer a manutenção do seu templo, que é você, para que o Senhor seja adorado na sua vida. E a Bíblia também fala aqui assim, um ponto muito importante para que você venha
refletir. Tema central aqui, você é o templo do Senhor, ok? Você é o templo. Então, esse momento é o momento de você se autoanalisar. A Bíblia fala, analise o homem a si mesmo. Esse momento é um momento que você vai olhar para dentro de você. Vai olhar para o porão da sua alma, aonde você guarda coisas que você não quer mais relembrar. O porão da sua alma é um depósito de sofrimento. Porão é um local onde você guarda coisas que você não vai usar mais naquele momento ou nunca mais vai usar. Guarda por guardar. Então hoje nós vamos vasculhar esse porão da sua alma. Vamos tirar coisas do porão da sua alma, estartar, colocar novamente em uso. Vamos tirar coisas do porão da sua alma que não serve mais e jogar fora. Mas o propósito aqui dessa mensagem hoje é você chegar no término dela leve, propício a permitir que a palavra venha entrar e venha cumprir o seu propósito, que é limpar, que é te alinhar, que é trazer você de volta à adoração do Pai. Diz assim a palavra do Senhor, lá no versículo 4. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a casa do Senhor fica deserta? É tempo de você mesmo deixar as coisas de Deus viver a sua vida enquanto a casa do Senhor fica deserta? Como assim, irmão Bruno? Você falou que está falando de mim? Sim, de você. Você tem tido um tempo de oração com Deus? Você tem mantido suas frequências no culto? É importante, eu vou explicar por quê. Guarda isso daí. Você tem tido comunhão com seus irmãos? Você tem meditado na palavra do Senhor? Você tem sido uma pessoa propícia? Tem ministrado a palavra na vida de alguém? Ou você fala assim, irmão Bruno, eu não tenho tempo. Estou trabalhando demais. Muito ocupado. Eu trabalho, tenho minha família, tenho meu esposo, tenho minha esposa. Nesse momento, eu não tenho tempo de dar tempo para me alinhar com Deus. Nesse momento, minha vida está tão tumultuada que eu não tenho esse tempo. Semelhante a esse povo estava escravizado. Você já passou por uma situação em que você estava passando e Deus te tirou? Te dar um exemplo clássico das nossas vidas, ok? Passamos por um momento financeiro muito ruim na nossa vida. Enquanto havia falta na nossa vida, terça estava no culto, quinta no culto, de manhã, domingo no culto, de manhã à noite no culto, e sobe monte, sai monte, e obedece os pastores. Deus chega, causa uma melhoria na nossa vida. Primeira coisa, ô meu pastor, vou ter que dar uma viajada, dar uma descansada com a família. A gente vem aí de uma correria, passamos de frequentar, paramos de fazer o trivial do cristão. O que é o trivial? É os cultos, presença, cumprir 2 princípios. Um princípio, honra os sacerdotes, que são seus pastores. E outro princípio, comunhão com os irmãos da igreja. 2 princípios a gente abandona. Por quê? Porque não temos mais tempo agora. Estamos preocupados com as coisas dessa terra. Estamos preocupados querendo se aliviar com uma viagem. Estamos querendo rever aquele amigo que no momento de sofrimento a gente não conseguia ver, não tinha recurso. Mas agora que tem, vamos rever o nosso amigo. Precisamos viver. A Bíblia fala, não é isso? Que a gente comeria o melhor dessa terra, mas tudo com bom senso. O melhor dessa terra não pode tirar o tempo, o espaço daquele que permite o melhor na nossa vida, que é Deus. E esse povo aqui em Ageu, eles cometeram esse erro. Quando sai da escravidão, do exílio, começam a construir as suas casas. Começam a dar atenção às suas casas. Não dá primazia para Deus. Não coloca Deus em primeiro lugar. Não coloca Deus no centro da sua vida.
É aí que tá, que aí começa novamente na vida daquele povo a acontecer questões que não eram para acontecer. Eu não sei se você está passando por isso aqui, ó, que a Bíblia vai mencionar agora. Lá no versículo 5 fala assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Deus dá um conselho. Olha o que vocês estão fazendo. Presta atenção nos caminhos que vocês estão tomando. Deus dá um conselho, Deus dá uma advertência antes de chegar e educar. É assim que fazemos com nossos filhos. Fulano, para com isso, fulano. Antes de vir a repreensão, vem lá a indicação. Antes de vir um castigo, vem um aviso. Olha, fulano, não faz isso não. Olha o que acontece com esse povo. Semeeis muito, trabalha demais, 12 horas, 14 horas por dia. Um povo que trabalhava demais. Pensa num povo trabalhador. Trabalhava muito. Semeeis muito e colheis pouco. Olha só. Trabalha muito, o resultado pequenininho. Comeis, mas não fartai-vos. Ou seja, eles comiam, mas não se alimentavam. Bebei, porém, não vos saciáveis. Eles bebiam, mas a sede retornava muito rápido. Vestivos, mas ninguém se aquecia, ou seja, as suas roupas não davam conta de manter eles aquecidos. Preste atenção quando o esforço humano vai à frente de Deus. E o que recebe o salário, recebe num saqueal furado, ou seja, o que eles conseguiam não dava, não rendia. Quantos de nós já passamos por isso? Eu já passei por isso já. Sempre falo nessa live aqui que já errei muito nessa parte também aqui. Eu gosto mais de falar dos meus erros do que dos acertos. Porque os erros nos mantêm alinhados. Os erros, eles nos trazem a reflexão de não deixar o ego subir acima e não arrancar esse espaço de Deus. Falar de acerto é muito bom, né, gente? Parar numa roda e falar, eu faço isso, eu acerto isso. Mas falar do erro, o erro é uma coisa maravilhosa. Quando o ser humano erra, ele passa a refletir. Porque a reflexão do erro trata muitas questões em nossas vidas. E as pessoas não gostam de falar dos seus erros. Trata o seu erro como se fosse algo hediondo. E não é. Erro faz parte da vida do ser humano. É o erro que constrói o ser humano. Não é o acerto, não. Ok? Que é isso, Bruno? É o erro. Antes de vir um acerto, o erro. O erro abate o ser humano. O erro expande a mente do ser humano. O erro deixa o ser humano com o espírito abatido. O erro deixa o ser humano humilde. O erro deixa o ser humano propício para que as coisas boas entrem. Então, posso eu aqui afirmar com tranquilidade que o erro é algo bom nas nossas vidas. É algo que nos leva para o caminho da redenção. O caminho em que nos conduz à vida, que é Deus. E esse momento é um momento de reflexão em nossas vidas nessa sexta-feira. Faz uma avaliação do seu dia. Os seus recursos têm dado? Você tem tido paz na sua casa? Tem tido paz no seu casamento? Você tem tido êxito na sua vida profissional? Como se encontra a sua vida hoje? Eu não quero aqui brincar de adivinho, tá, gente? Mas o que eu ouço aí é que as pessoas falam que suas vidas estão muito difíceis. Mas na maioria das vezes, pega uma pessoa que esteja passando dificuldade. Uma pessoa que esteja vivendo o seu extremo. Uma pessoa que esteja vivendo a escassez. Na grande maioria, pega lá
Olha a trajetória daquela pessoa. Olha o que ela faz no seu dia a dia. Eu vou aqui dar uma certeza para vocês. A maioria das pessoas que estão em sofrimento estavam igual esse povo aqui, não priorizando Deus, roubando o tempo de Deus, roubando a primazia de Deus. Quando nós colocamos Deus em segundo plano, automaticamente a nossa vida, a gente sai do raio de atuação de Deus. Que isso, irmão Bruno? É assim que é numa família secular também. Quando o filho não obedece o pai, o filho passa a ser o segundo plano. Não é assim? Quando um funcionário não é obediente, quando um funcionário não segue as regras da empresa, ele é colocado em segundo plano. A vida humana é assim. Nós tratamos nossa família, nossos filhos, assim. Até que aquele integrante da família se realinhe novamente, ele permanece no segundo plano. E você hoje está em segundo plano? Você está se deixando de lado? A sua vida, as áreas da sua vida, que são várias que nós temos. Como é que está o porão da sua alma? Vamos lá vasculhar o seu porão. Tem coisas lá que você precisa limpar. Porão é o ambiente, é o último ambiente que cada um quer entrar para chegar e visitar. Porão é o ambiente que ninguém quer transitar, porque porão lembra muitas coisas. Coisas boas, coisas ruins. Não estou falando que porão só guarda coisas ruins. Tem coisas boas dentro de você que precisam ser estartadas. Tem coisas boas dentro de você que precisam ser tiradas do porão, limpar e colocar em uso. Agora tem coisas que tem dentro de você no porão que tem que ser arrancadas e descartadas. E esse porão tem que passar pela sua avaliação. Não pode passar pela minha avaliação. Não pode passar pela avaliação do seu irmão. A Bíblia é muito clara quanto a isso. A Bíblia não nos dá margem para subjugar ninguém. A Bíblia não nos dá margem para avaliar ninguém. A Bíblia fala assim, ó, quando você conseguir enxergar um cisco no olho do seu irmão, é porque já tem uma trave no seu. A Bíblia fala o seguinte, a Bíblia fala para a gente repreender um ao outro em amor. É esse caso aqui. A repreensão está vindo em amor. A repreensão está vindo da boca de uma pessoa que passa pelas mesmas situações que meus irmãos também passamos. Tenho as mesmas facilidades de errar, como você. Também tenho as grandes possibilidades de acertar, como eu creio que a partir de hoje você vai alinhar sua vida, vai alinhar seu coração e vai esvaziar o porão da sua alma. O porão da sua alma tem que ficar vazio, tem que ficar leve. A sua alma tem que levitar. A sua alma tem que ficar leve e solta para ser governado pela palavra. Uma alma governada pela palavra, ela não subjuga o indivíduo que a carrega. Você hoje está sendo subjugado pela sua alma? Alma é vontade. A alma, eu vou colocar aqui numa coisa muito figurada, é uma pessoa sem destino. O que dá destino para a alma é seu espírito. Governe a sua alma no seu espírito atrelado à palavra. Com certeza, 1000% de certeza, o que você está vivendo hoje deu vazão às suas emoções. E as suas emoções estão atreladas à sua alma. A sua alma gosta de se relacionar com as suas emoções. Porque a emoção alimenta a vontade da alma. Agora o espírito não. O espírito traz alinhamento para a sua alma. O espírito traz confronto para a sua alma. O espírito te põe de castigo. O espírito te põe em segundo plano quando você está igual a esse povo, um povo em que não dá o primeiro lugar para Deus. Você se encontra assim hoje? Não honrando a Deus com a sua vida? Vou pontuar algumas coisas aqui. Todas as mensagens que eu trago aqui, gente, eu tenho 43 anos de idade. E olha que eu trago aí um rastro de erro. Eu não tenho vergonha de falar, não.
Rastro de erro. Acertos. Tenho mais erro do que acertos. Esse, irmão Bruno, é verdade. A Bíblia fala o seguinte. Paulo fala assim: miserável homem que sou. Aquilo que eu tenho que fazer, eu não faço. Mas aquilo que não tenho que fazer, aquilo que eu não posso fazer, isso eu faço. Paulo, ele fala dele mesmo, ele reconhece a sua natureza errônea. Paulo reconhece o seu estado de pecador. Qual o mal nisso? Qual o mal que eu e você... Por que não? Por que a gente não pode parar agora fazer uma reflexão da nossa vida? Por que fazer a do outro? A vida do outro nesse momento de reflexão não me interessa. A vida do outro só me interessa quando ele precisa da minha mão para levantá-lo. Quando ele precisa que eu venha interceder por ele. Agora, olhar a vida do outro, olhar os erros do outro, não. A Bíblia fala para olhar para os meus erros. É meu. Tudo que é nosso, nós temos autoridade e autonomia para tratar e para cuidar. Então hoje se coloque como Senhor da sua vida. Em Deus, você vai se tornar um juiz da sua vida. Mas um juiz naquele quesito não de sentenciar para a morte. Mas um juiz naquela posição de falar, tá certo, tá errado. Certo e errado. Você vai brincar agora de fazer divisões no porão da sua alma. Você consegue fazer isso? Entrar no porão da sua alma. Aquela mágoa que está lá há bastante tempo, né? Ô mágoa, cheia de teia de aranha. Uma mágoa que já está enferrujada já. Uma mágoa com algum familiar seu. Que a Bíblia fala que um coração alinhado, ele pede perdão e ele perdoa. Você observa que a Bíblia é sempre os mesmos assuntos. É perdoar, é amar o seu próximo, é se voltar para Deus. Irmão Bruno, eu trabalho bastante, meu dinheiro não dá para nada. Irmão Bruno, a minha paternidade está muito bagunçada. Irmão Bruno, meu casamento está estraçalhado. Irmão Bruno, minha convivência no trabalho é horrível. Mas é o que a Bíblia está falando aqui. Pelo aquele povo não colocar Deus em primeiro lugar, tudo que aquele povo fazia dava errado. Tudo dava errado. Porque, gente, é uma coisa extraordinária, ok? Tenta entender isso. Aquele que professa a fé em Jesus vive duas leis. Lei espiritual e a lei dessa terra. Quem não professa a vida em Jesus só está em busca das coisas dessa terra, mas também está propício às coisas dessa terra. Está propício a ser enganado, a ser tragado, a ser colocado nos piores ambientes existentes nessa terra. Agora, aquela pessoa que está em Deus, ela vive a obedecer às regras humanas, que são nossas leis, e as leis espirituais. Quando nós fazemos isso, a nossa vida fica alinhada. Então, o reino dos céus, interessante que todas as promessas existentes na Bíblia, vamos falar agora de coisa boa, coisa que alegra a nossa alma também, coisa que vivifica o nosso espírito. Se apropriar de promessas. As promessas da Bíblia, elas só têm um caminho, um alinhamento. E quando a gente se mantém alinhado, a gente passa a viver as coisas boas com Deus. Irmão Bruno, mas a gente não vai passar por tormento? Vai. O tormento na vida do cristão, ele tem propósito. Nada é sem propósito. Ele tem propósito, ok? Ora, o tormento vem para glorificar o nome do Senhor. Ora, o tormento vem para nos achegar mais para próximo de Deus, ter aquela experiência, aquela vivência com o Papai do Céu. Eu já tive inúmeras vivências com o Papai do Céu. Frutos de sofrimento, em que o Papai do Céu me colocou, mesmo eu estando em obediência. E no final do propósito eu entendi. E também tem a questão do alinhamento lá, quando Deus permite certas coisas na vida daqueles que estão certinho com o Papai do Céu, para o nosso crescimento.
para consertar áreas da nossa vida. Não que a gente esteja em desobediência, não é isso. Às vezes você está na sua obediência aí, mas alguma coisa que você mesmo, na sua honestidade, no porão da sua alma, alguma coisa que ficou escondida e você não conseguiu detectar. Então Deus permite para que a gente venha baixar mais um pouquinho, para que o nosso sensor venha ficar ligado. O sensor do ser humano, ele tem duas esferas. Quando o ser humano consegue aprender mesmo, consegue trazer para o seu espírito que ele tem que honrar a Deus, esse sensor fica ligado a todo momento. Eu preciso obedecer. Por quê? Aí você já passou a ser íntimo. É mal comparando, tá, gente? Mal comparando um casamento bem alinhado. A esposa não pede o esposo para consertar a casa. Ele já sabe o que tem que fazer. Ele nem deixa a casa quebrar. A esposa não pede o esposo algo que ela esteja precisando. Ele já sabe, porque ele está atento às necessidades da sua esposa. Uma esposa que não trabalha, ela nem chega a pedir dinheiro ao esposo, porque a sua conta é conjunta. Há uma confiança nesse relacionamento onde a sua esposa tem a liberdade de usar o recurso para as suas necessidades, porque há um alinhamento. Assim também a sua esposa para com o seu esposo. Quando tudo está bem alinhado, quando aquela pessoa está bem alinhada com Deus, é semelhante a isso. O seu esposo, nada falta para ele, porque estão bem sintonizados ali, ó. É um alinhamento perfeito. Mas existe aquele alinhamento que o casamento está saudável, mas às vezes o cônjuge não consegue enxergar. Não é maldade, ele não enxergou. Aí vem o parceiro e chama a atenção dele, mas em amor. Até em Deus, quando estamos em Deus, as provações de Deus é em amor. A Bíblia fala que uma provação, quando estamos em Deus, ela vem acompanhada de paz. O sono do justo. Uma provação que era entregue por Deus não rouba o nosso sono mesmo. Já vivi coisas desastrosas em minha vida, mas à noite, eu dormia. Quando eu acordava também era frenético, mas o sono, aquilo que traz energia para o ser humano, Deus não permitia que aquilo fosse roubado. E você precisa estar atento a isso. Atento na sua condição de vida hoje. E a Bíblia fala aqui, depois de você ler esse texto de Ageu, é um texto muito rico, e a Bíblia vai falar, é tempo. Deus a todo momento está falando com o povo. Quando a gente fala com uma criança, para com isso, rapaz, vou botar você de castigo. Um pai fica dando vários conselhos ali antes de vir o castigo. Você, eu, não precisamos viver o pior dessa vida para chegar a aprender a reverenciar a Deus. Está aqui. Toda live eu não falo de mim. Eu sou igual a você. Hoje estou muito bem. Vou falar um segredo para vocês, quem participou da live ontem. Segredo, tá, gente? Quem participou da live ontem eu estava assim muito destruído mesmo, emocionalmente falando. A minha alma não estava bacana. Mesmo assim eu pedi ajuda ao Senhor, pedi que Papai do Céu tomasse a frente da minha vida, peguei o meu espírito, governei a minha alma, deixei a minha alma pequenininha e trouxe a palavra. Quando eu acabei, quando a live terminou, eu estava revigorado. Eu estava pronto para enfrentar a minha batalha. E meu dia ontem foi um dia extraordinário. Claro que ontem foi um dia de culto, terminei meu dia indo para o culto. E ainda sendo ministrado por uma palavra. Por isso que é importante a gente alinhar o nosso dia, começar o nosso dia com uma palavra. É muito importante você reservar um tempo. Essa live aqui começa às 7h30 da manhã. Eu acordo 6h10. Eu separo um tempo para meditar, separo um tempo para organizar minha cabeça, separo um tempo para Deus. Se você trabalha às 7 da manhã, tem que sair às 7, acorda mais cedo, durma mais cedo. Comece a priorizar Deus na sua vida. Prioriza Deus no seu trabalho, seja um cidadão do céu no seu trabalho. Na sua casa, esposa,
Ora pelo seu esposo. Esposo, é como diz a Bíblia. O esposo tem que tratar a esposa como Cristo tratou a igreja. Tem que haver essa interação. Mas a gente só consegue acertar no casamento, só consegue acertar na paternidade, só consegue acertar na igreja, só consegue acertar na profissão, só consegue acertar no empreendedorismo quando a gente consegue ter um bom alinhamento com Deus. Como está falando aqui em Ageu, quando a gente consegue priorizar Deus, colocar Ele no topo, colocar primeiro, até com as nossas finanças, ok? Se você é um cristão, se você é uma pessoa que professa a fé em Jesus, você tem responsabilidade com o espaço geográfico em que você participa em adoração ao Senhor, até com as suas finanças. Gente, a Bíblia é para quem acredita. A Bíblia é para quem quer viver. A Bíblia, ela é um resquício. A Bíblia não tem condições de explicar Deus. Deus vai muito além da Bíblia. A própria Bíblia fala que não tem como esquadrinhar Deus, não tem como conhecer Deus na totalidade. A Bíblia é um veículo que Deus se permite ser conhecido. É fragmentos de Deus. Não conhecemos Deus na totalidade. A Bíblia starta fragmentos do nosso Deus. É que cada fragmento tem que ser o quê? Juntado. Quando os fragmentos são reunidos, nasce alguma coisa. E a Bíblia tem esses fragmentos. É por isso que a palavra fala, medita de dia e de noite. É na meditação que eu consigo pegar um fragmento aqui, outro fragmento aqui, outro aqui, e começar a juntar esses fragmentos para que venham formar algo tão poderoso dentro de mim que até na escassez. Voltando para Paulo. Paulo preso. Paulo foi açoitado, preso, apanhou, mas mesmo assim aquele homem começa a louvar a Deus. É muito poderoso isso quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Não tem como. A Bíblia fala que somos apelidados, temos o rótulo, menina dos olhos do Senhor. Meu Deus, preste atenção nessa fala. Você, quando está ali, no crivo, quando você está dando a atenção devida que nosso Deus merece, você tem o título de menina dos olhos do Senhor. Mexe com a menina de alguém para você ver o que acontece. Isso é muito importante. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você passa a ser algo santo do Senhor. Que é isso, irmão Bruno? A Bíblia fala. Tudo que está atrelado a Deus é santo. E a Bíblia fala que somos santos, santificados por Jesus. Logo somos separados. Deus não dá o mesmo tratamento para todos, gente. Não dá. Aqueles que professam a fé em Jesus, a Bíblia é bem clara. É a Bíblia, não sou eu, tá? Como ser humano eu te entendo. Mas a Bíblia não consegue ter o mesmo entendimento do que um ser humano. A Bíblia não entende a gente com as nossas manias e as nossas vontades. A Bíblia é bem clara sobre isso. Sobre aqueles que estão... Só tem um meio. É a Bíblia que fala. É regra da Bíblia, não é minha. Fique chateado então com a Bíblia, não com o amigo aqui. A Bíblia fala que só tem um meio de se chegar a Deus. É Jesus. É Jesus que nos faz, unifica essa paternidade de Deus com a gente. Nos torna filhos. Jesus é que nos coloca como filhos de Deus. Então não tem como. Se eu não consigo priorizar Jesus, logo eu não faço parte da paternidade. Pensa comigo. Só tem um pão. Só tem um alimento. Tem um filho, o seu filho é um desconhecido. Quem você alimentaria primeiro? Na sua racionalidade? Seu filho, claro. E a Bíblia também é assim, gente. Deus é assim. Discuta com a Bíblia, então, se você não concordar. Mas Deus sempre vai priorizar os seus. Deus sempre vai priorizar aqueles que professam a fé nele
Deus sempre vai priorizar aqueles que priorizam Ele. Deus sempre vai priorizar aqueles que se sujeitam às regras que Ele colocou. Numa família assim, bota os seus 2 filhos lá, um obediente e um desobediente. Até porque, se você der o mesmo tratamento para o que obedeceu e desobedeceu, daqui a pouco o que está obedecendo para de obedecer a você, porque tem que ter diferença, gente. Tem que ter diferença. Não tem como. Você não trata um amigo e um inimigo na sua igualdade. Você vai até amar o seu inimigo, como diz a Bíblia, no comportamento. Mas o amigo você traz para dentro de casa. O inimigo não. Mantém o seu inimigo numa distância segura, para que ele não venha te destruir. A vida é assim, isso é para a vida. Isso é para o nosso dia a dia. Pega no seu espírito esse ensinamento. Valorize o tempo que você está colocando aqui na internet, nessa live. O seu tempo é precioso, é vida. Tenta captar isso que eu estou falando. Quando você fica numa live dessa daqui, 1 horinha, que é o tempo que eu fico, às vezes menos, mais, não sei, você está esvaindo a sua vida. É um tempo em que você está colocando aqui, que se você não pegar essas informações e transitar essas informações para o seu dia a dia, você está jogando fora. E a proposta, quem está entrando agora, proposta dessa live, eu canso de falar, proposta dessa live é o reino. Eu não estou aqui como um rostinho, mais ou menos, não é bonito, né? Um rostinho mais ou menos aí, para chegar e ficar famosinho. Não, não é isso. É reino. Tanto que eu tenho falado aqui, gente, quem quiser oportunidade aí para falar, quem quiser cantar um louvor, quem quiser fazer uma oração, quem quiser contar um testemunho, o ambiente aqui está propício para isso. O ambiente aqui é reino. E eu me coloco junto com vocês. Enquanto eu estou aqui falando, eu estou pensando no porão da minha alma também. Gente, não adianta a gente querer ser aquela métrica perfeita para o outro. Eu não sou. Se você é, amém. Eu não sou espelho para ninguém. Eu sou espelho para mim. Ok? Espelho para mim. A minha preocupação é alinhar minha vida diariamente, não a sua. Eu estou aqui não como senhor da sua vida. Só estou replicando uma verdade. A verdade, não uma, né? Estou replicando a verdade que é a Bíblia. É só isso que o amigo aqui está fazendo. Replicando, e essa réplica vai em mim e vai em você. Estamos sendo tratados aqui. Deus me trata também. Aquele que quer se colocar acima do outro, amém. Siga esse caminho aí, campeão. Vai firme. Da minha vida eu estou cuidando. Da minha vida estou fazendo a minha parte. E é importante você fazer a sua parte também. Como eu falo nas lives aqui, não existe facilidade, gente. A facilidade em buscar o reino, ela não existe. Esqueça isso. Como eu falo e fico replicando, é para ajudar vocês, para ver que é possível. Vocês me verem rindo assim, parece às vezes, tem dia que eu estou bacana, mas tem dia que não. Estar aqui todo dia, 7h30 da manhã, ser resiliente, tá ali, ó. Mas você acha que é a força do meu braço? Claro que não é. Se não for o amor de Deus, eu não consigo me manter aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã. É o amor do Pai. Deus, ele tem esse cuidado com a gente também. Assim como a gente cuida do nosso filho. Quando a gente entende que aquilo é pesado demais para o nosso filho, a gente vai lá e intervém. Não é assim? A gente vai lá e ajuda o nosso filho, porque a intenção de um pai e de uma mãe não é quebrar o filho, é ensinar. Mas você jamais vai dar um peso que seu filho não consiga carregar. Você não vai fazer isso, porque a intenção de um pai e de uma mãe é recuperar o filho, é elevar o seu filho. A intenção de um pai e de uma mãe é fazer do teto o chão do seu filho. Seu filho não tem que comer o que você comia lá atrás. Tem pessoas que falam, não, meu filho vai viver o que eu vivia. Não, ignorância. E a palavra ignorância, tá? As pessoas confundem. Ignorância
não é ser estúpido. A pessoa é ignorância. Eu sou ignorante em algum assunto da vida. Eu não sou engenheiro, eu sou ignorante na parte da engenharia. Então, ignorante é aquela pessoa que não tem aquela informação. Não é ser estúpido. Então, não seja ignorante na educação com o seu filho. Porque você não vai dar um peso, você não é ignorante. Você tem a sabedoria e você quer salvar o seu filho. Deus é assim também. Às vezes você pode estar pensando, nossa, Deus está me maltratando. Não está te maltratando, querido. Se você parar para analisar, Deus está realinhando a sua vida, está trazendo você de volta. A Bíblia fala que Deus corrige a quem ama. A correção não é castigo, a correção é alinhamento. A correção é trazer de volta. A correção é amor, a correção é resgate. É tão forte isso da correção que quando alguém está morrendo afogado, o que o bombeiro faz quando aquela pessoa está muito agitada? Dá um soco nele, desmaia ele, para poder salvar. Se você for olhar aquilo friamente, o bombeiro é ruim, um cara mau. Deu um soco em alguém para desmaiar, não. Ele deu um soco para estabilizar aquela vida, para salvar aquela vida. É isso que Deus faz com a gente. Mal comparando, é um soco para aquietar a nossa alma. Está muito nervoso você, está muito estressado, está muito altivo você. Você está pensando que você é dono da sua vida. Aí Deus dá um socão para a gente dar aquela parada e se acalmar, dar uma desmaiada. E é tão forte isso que quando a pessoa... Estou aqui conjecturando, claro que eu nunca fui salvo de um afogamento. Quero acreditar que quando aquela pessoa chega desmaiada na praia, ela acorda com aquela memória que estava sendo afogada. E como é um alívio, ela olha para o lado e... estou salvo. Como é um alívio obter a salvação. Como é um alívio estar em terra. Como é um alívio poder respirar. E Deus quer fazer isso com você hoje, meu irmão. Ou minha irmã, vamos falar assim. Deus quer salvar. Salvar o seu casamento. Salvar a sua família. Salvar você do desemprego. Salvar você dessa enfermidade que te atormenta. Salvar você do estado da alma, que é a depressão. Deus quer salvar. Deus quer endireitar. Mas a sacada é... E você? Está sensível a isso? Está com o espírito abatido? Está com a mente aberta para que a palavra entre? Se não houver sensibilidade, Deus não entra. Até para um médico cuidar de você, em alguns casos, em alguma operação, ele coloca você para dormir. Coloca para dormir. E quando vem aquela operação que é para o bem, tem o pós-operatório que vem a dor. Deus também é assim. Quando Ele vai nos tratar, Ele trata a gente, mas as dores vão vir do tratamento, porque a gente já está acostumado já a seguir uma vida de um jeito. E para dar a meia volta, a metanoia, né? De voltar ao caminho, dar aquele retrocesso na nossa mente, nossa, é doloroso deixar algumas verdades que criamos durante anos na nossa vida. Mas fato é que isso está impedindo da minha pessoa, da sua pessoa, de colocar Deus em primeiro lugar. Deixar uma pérola aqui, e seguindo para o término dessa live, vou te fazer uma pergunta. Se você puder fazer uma dinâmica aí, vai ficar bacana. Comenta aí, uma dinâmica bacana. Nunca pedi isso na live. Qual é a pessoa mais importante na sua vida abaixo de Deus? É uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. Eu vou falar, mas seja sincero e responde. A pessoa mais importante abaixo de Deus para você. Aquela pessoa que para você ela merece tudo de você, merece todo o seu esforço. Eu vou te provar na Bíblia quem é essa pessoa. Existem 2 mandamentos que falam assim, ó. Esses 2 mandamentos
é o pilar da Bíblia. É o pilar, ok? A Bíblia se resume nesses 2 mandamentos. A Bíblia se resume. Buscar o Senhor de todo o coração. Buscar primeiro a Deus. Priorizar a Deus sobre todas as coisas. Tem que ser o primeiro. E ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo, presta atenção, como a ti mesmo. Ou seja, a pessoa mais importante abaixo de Deus é você. Se você não conseguir, a Bíblia manda você se amar primeiro. Ama o próximo como a ti mesmo. Primeiro se ama, primeiro se constrói, primeiro se estrutura, primeiro fica forte. A Bíblia fala que um cego não consegue guiar outro cego. Primeiro você vai se fortalecer, não é o seu filho, não é seu esposo, é você. Se você não fica forte, você não consegue ser uma boa esposa, você não consegue ser uma boa mãe, você não consegue ser um bom esposo, não consegue ser um bom pai, não consegue ser um bom empresário. Se você não fica forte, você não consegue ser um bom funcionário, você não consegue ser um bom servo do Senhor. Você precisa ficar forte. Abaixo de Deus vem a sua pessoa. Você é a pessoa mais importante nessa terra abaixo de Deus. Essa live é para que você venha se reintegrar, você venha se reconciliar com o reino. Esse é um momento seu, é um momento que você vai investir em si mesmo. É um amor próprio. É um amor que você não vai partilhar com ninguém. Primeiro, antes de você salvar alguém que está morrendo afogado, você precisa ter conhecimento, perícia e saúde e saber nadar, senão os 2 morrem afogados. Esse é um erro que as pessoas têm cometido. Priorizar pessoas antes de você. Quantos aí que estão assistindo essa live não estão com a sua vida degradada porque amou mais o próximo do que a si mesmo? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala: ame o próximo como a ti mesmo. Ame primeiro a você. Você carrega o reino, você carrega a presença. Como Deus vai querer destruir você por conta do outro? Não. A regra é clara. Jesus era o Salvador. Jesus nunca deixou de priorizar o Pai por causa do outro. Nunca. O Pai é sempre o primeiro. Deus tem sempre a primazia. Não confunda religiosidade. Não estou falando isso. Ok? Como falei ontem da parábola do bom samaritano. Irmão Bruno, eu estou indo para a igreja, alguém se acidentou, precisa de mim. É sua obrigação ajudar seu irmão ali. Está acidentado. Ajuda ele. Mas o culto é importante, o culto é sobre pessoas. Naquele momento tem alguém que precisa de você. Seu pastor vai te entender. Você está exercendo o 2º mandamento, que é amar o seu próximo. Só tem você, vai deixar ele caído ali e vai para a igreja? Não, ajuda ele. Ele é a prioridade do reino. Mas a gente tem dificuldade de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Na nossa casa é assim. Na casa das mulheres aí, tem um potinho para cada alimento. Cada uma coisa no seu lugar. Ninguém põe açúcar no pote de café. Ninguém mistura. E fazemos essa misturada com a nossa vida. E voltando para Ageu, padecemos como esse povo estava padecendo. Fazemos muitas coisas e estamos sendo mal sucedidos naquilo que fazemos. Porque Deus tem que ser priorizado. Gente, desculpa estar sendo maçante nessa parte, mas essa live tem que ser uma coisa bacana, que tem que causar algo bom em nossas vidas, tem que causar salvação em nossas vidas, tem que ter resultado. A Bíblia fala que os sinais seguiriam aqueles que creem. Então, essa live não pode ser um ambiente que vem ficar só conversando, não. Eu tenho orado por você que põe lá, eu tenho orado pela sua vida que pede oração no meu direct lá todo dia. Eu entrego você nas mãos do Papai do Céu. Não é a minha oração, não é isso não. É Deus. Eu só obedeço um princípio. Intercessor. Interceder pelos meus irmãos. Quem faz a obra é Deus. Sou igual a você, falho. Preciso também das suas orações. Que às vezes eu só consigo fazer essas lives porque tem pessoas aí orando por mim. Sabe disso?
Que chegam alguns momentos que eu me pergunto, Deus, como pode? Como pode o Senhor me fortalecer, me conduzir e eu conseguir trazer uma pregação num momento tão mal da minha vida? Já entrei em lives aqui, meu Deus, destruído emocionalmente. Já entrei já. Mas é possível a gente separar a alma, falar, alma, senta aí que agora o Espírito, a Bíblia fala que está pronto, o Espírito vai governar e eu vou colocar Deus em primeiro lugar. E vou te falar, gente, melhor do que ficar lá murmurando, reclamando, chorando, melhor do que ficar com palavras negativas, que lá em Provérbios fala que o homem se farta daquilo que fala, a gente deixa de lado, prioriza Deus, porque Deus é fidedigno com a sua palavra. A Bíblia fala que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. O que é velar? As pessoas não velam uma pessoa que morre até enterrar, fica ali olhando ali, até a pessoa cumprir o seu objetivo de ser enterrada, o parente fica olhando ali, enquanto não foi enterrada, eu tenho que sair do cemitério com a certeza que ela foi enterrada. Aí sim, não é assim? Assim é a palavra. Deus fica velando ali, enquanto ele não cumpre, ele fica ali. Cumpriu, vamos para a próxima. Deus não é igual a mim, não é igual a você. Gente, eu termino essa live falando para você, sem nenhum tipo de acusação, tá? Mas não viva as sentenças da Bíblia. Bruno, tem sentença? Claro que tem. Na nossa casa tem sentença. Se nosso filho lá fugir da linha, ele vive uma sentença. A Bíblia também não vive as sentenças da Bíblia. A sentença da Bíblia não foi feita para mim e para você que professa a fé em Jesus, não. Não foi. Viva as coisas boas, magníficas da Bíblia. Viva a presença de Deus. Mas é momento de você voltar. É momento de você se reintegrar com o reino. É momento de você reajustar a sua vida espiritual com o Papai do Céu. É momento. O que me impulsiona a ficar no Evangelho, já tive erros desastrosos na minha vida, sabe? E Papai do Céu, ele me recebeu de braços abertos, me deu uma nova oportunidade. E vou terminar essa live com um testemunho para você. Eu acho bacana a gente contar essas vivências que nós temos com Deus, que é muito top. Gente, um certo momento da minha vida, já falei aqui que eu tenho uma empresa, uma gráfica, e mais ou menos aí uns 10 anos atrás, minha empresa tem 18 anos, eu estava passando por um momento muito difícil financeiro. Muito difícil. E é tão bacana a gente estar alinhado com Deus. E eu me lembro que lá no meu escritório eu falei, Deus, só o Senhor. É o que a Bíblia fala das demais coisas, que fala assim, busca o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais o reino coloca. Foi isso que aconteceu. Eu falei, Deus, eu não tenho mais o que fazer, Pai. Tinha um monte de compromissos para ajustar. Eu fiz uma oração muito pequena lá no meu escritório, eu me lembro até hoje, uma oração pequena. Eu falei, Deus, o Senhor é meu Pai, eu sou seu filho. E nesse momento, eu estou em apuros. Estou quase chegando no ponto do desespero. O Senhor pode me ajudar? Eu preciso de recursos financeiros. Eu falei um número para Deus. Gente, acabei de orar, me passou meia hora, um cliente liga. Foi um trabalho de 86 mil reais que eu fiz. Aquela quantia conseguiu me dar alívio, consegui resolver minhas questões. E como eu agradeci a Deus, até com a minha oferta. Naquela época eu falei, Deus, isso não é barganha,
entenda, não é barganha. Deus conhece um coração de quem barganha, ok? Isso é o que? É o que a Bíblia está falando aqui. Primeiro lugar, a igreja, o ambiente geográfico, ele é importante para Deus. É uma veia onde se propaga o reino, onde pessoas se reúnem para adorar a Deus. Então, a igreja precisa de dinheiro para pagar suas contas. Então, eu falei, Papai do Céu, quando ele me abençoou, eu falei, Deus, eu vou fazer uma oferta de 5 mil reais. E eu fiz uma oferta de 5 mil reais para uma igreja que estava se reerguendo. Se reerguendo. Foi muito interessante isso, porque ela construiu os bancos. Ela estava construindo os bancos, terminou de construir os bancos dela lá. E eu fiz isso. Então eu entendi que no meu momento de sofrimento, eu pedi socorro, Senhor. E Ele me socorreu. E a melhor forma que eu poderia ser fiel naquela questão, porque a bênção foi o quê? Financeira. Temos que entender isso. A bênção foi financeira. Então, qual seria a minha oferta naquele momento? Financeira. E eu fiz isso. Não me arrependo. Foi uma grande experiência que eu tive com Deus. Muito top. Um relacionamento. Aquele sofrimento me trouxe um relacionamento com Deus e faz 10 anos, mais ou menos, e estou aqui replicando para você o que eu passei com Deus. Gente, eu tenho muito testemunho. Cada live que eu fizer aqui, eu vou largar um testemunho para vocês, porque às vezes o nosso testemunho acaba criando um elo com o outro, e o outro passa a entender que é possível. Tem testemunho também de rebeldia, tá? Vou contar também. Fique em paz que eu tenho um acervo aqui de muita coisa bacana que eu passei com Deus, seja na minha obediência, na minha desobediência. São coisas que vai nos fortalecendo, vai nos integrando novamente com o reino. Isso é muito importante. E eu passei por esse período, foi muito top, muito bom. Falei, cara, como Deus, Ele foi grandioso na minha vida naquele momento e me abençoou com esse trabalho. Foi uma coisa top, uma coisa extraordinária. E eu passei a conhecer Deus naquele momento como Deus da provisão também na minha vida financeira. Tem um monte de coisas que eu vou falar com o tempo. Mas você hoje, Deus se importa, entende? Deus se importa com cada coisinha da sua vida. Sabe que Deus se importa quando você pede um carro a Ele? Deus se importa. Quem é esse, meu Bruno? Se importa. A Bíblia fala assim: pedis e não recebeis porque pedis mal, porque pedis por seu próprio proveito. Se você pede um carro a Deus, tudo que pedimos a Deus, que é material, que é dessa terra, nós viramos administradores do reino, porque se pedimos a Deus não é nosso, Deus que envia. Então Deus empresta. Você pede um carro a Deus, Deus vai te dar esse carro para que você venha facilitar a sua vida e do seu irmão também. Alguém passou mal, 3 horas da manhã? Chama e pede socorro. Quando você omite o socorro, você vai perder seu carro, porque você não está virando um administrador do reino. Temos que entender isso. Priorizar a Deus é na totalidade. Isso é uma constância, tá, gente? Eu não posso falar para você que eu estou pronto. Não. Eu sigo na minha trajetória de todos os dias estar alinhando a minha vida. E você, faça o mesmo com a sua vida. Seja chato, seja enjoado consigo mesmo. Se cobre a todo momento. Não com culpa, com responsabilidade. Traga responsabilidade para si. Não permita jamais que a culpa encontre descanso em sua alma. Bota para fora. Culpa não pode ficar no porão da sua alma. Bota para fora. E o meu desejo é que você realmente consiga se inclinar com o Papai do Céu, consiga se encontrar com o Papai do Céu. Não esqueça, abaixo de Deus vem você. Você abaixo de Deus é a sua prioridade. Cuide de você, ame a sua vida, cuide da sua vida espiritual, fica lá na retidão com o Papai do Céu, bote Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu espero de verdade que essas lives, que esse conteúdo que é a palavra,
tem surtido efeito na sua vida, tem colaborado com o seu dia a dia, tem alinhado o seu dia a dia, tem abençoado a sua vida. Espero de verdade que esse tempo que eu coloco da minha vida aqui, somente como um replicador, um falador, tenha surtido efeito em você. E como eu sempre tenho falado, gente, vamos fazer desse espaço um espaço de comunhão. Comunhão não é só um bocão falando e um monte de ouvido, não. Se arrisque também aí, venha para o nosso meio. Fala uma palavra, você que é do louvor, você que canta. Irmão Bruno, queria fazer um louvor, um espaço aqui. Vamos adorar a Deus nesses momentos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Pegar esse período e romper com o céu mesmo. Chamar a atenção de Deus. E torna a falar, você que quer uma oração específica, peço, não precisa botar a sua particularidade lá, afinco lá no meu direct, não. Não preciso saber da sua vida, ok? Estou aqui como um co-participante do reino para interceder por você. Bota lá que o irmão aqui vai estar orando pela sua vida. Amém, gente? Como de costume, é um costume, a gente inicia a live com oração e termina também a live com oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, como a gente conseguir agradecer a Ti nesse momento, ó Pai, em que o Senhor colocou mais uma vez um tesouro dentro de nossos corações, que foi Seu ensinamento, Senhor. Mais importante do que todas as necessidades da terra, Pai, é o Seu amor, é o Seu abraço, é a Sua integração com nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por esses momentos, ó Pai. Momentos em outrora que eu estava perdido e o reino me encontrou. Momentos em outrora que eu estava fazendo coisas erradas e hoje não faço mais. Isso é algo fruto, Pai, do Seu amor. É uma ação do Senhor que eu não tenho como agradecer com tamanhas ações em que venha valorizar o amor do Senhor para com nossas vidas, ó Pai. Fato é que eu, junto com meus irmãos, nós estamos aqui para lhe agradecer. Agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Peço que o Senhor venha estar visitando, ó Pai, cada lar aqui representado, cada casamento, cada família, Pai, cada profissional, empresário que esteja aqui. Senhor, aquele ou aquela que nesse momento, ó Pai, precisa de um alinhamento em suas vidas, precisa de um socorro em suas vidas, assim como várias vezes o Senhor me socorreu. Várias vezes o Senhor estendeu a sua mão, várias vezes o Senhor me tornou digno em ambiente de indignidade, Pai. Várias vezes o Senhor me defendeu da mão do inimigo, ó Pai. Peço o mesmo para a vida dos meus irmãos, Senhor. Senhor, que o amor, ó Pai, venha permear esse espaço dessa live aqui, ó Pai. Que o espírito abatido, ó Pai, a mente inclinada, o coração ensinável, ó Pai, venha fazer parte desse ambiente, dessa live, ó Pai. Que venha dia após dia crescer no meu coração e crescer no coração dos irmãos. Que sejamos, ó Pai, evangelísticos, que venhamos, ó Pai, evangelizar as pessoas, trazer as pessoas certas para esse ambiente, ó Pai, de 7h30 da manhã, de segunda a sexta, Pai. Que viemos compartilhar, ó Pai, esse momento com pessoas que a gente sabe, ó Pai. Tem certas mensagens que a gente fala, era para fulano estar aqui. Só não está aqui porque a gente não faz a nossa parte. Não temos evangelizado. Mas nos impulsiona, Senhor, a sair desse lugar de estagnação, ó Pai. Que venhamos, ó Pai, propagar o reino com verdade, em espírito e em verdade, Pai. Mas peço a Ti que o Seu amor e Sua misericórdia, Pai, venha ser atrelada à vida dos meus irmãos. Aquele que precisa de cura, eu ministro a cura na sua vida nesse momento, em nome de Jesus. As demais coisas, ó Pai, que as demais coisas venham estar sobre a vida dos meus irmãos pelo poder do nome de Jesus, Pai. Levanta pregadores aí, ó Pai, que podem estar adormecidos, ó Pai, ouvindo essa live.
Que segunda-feira, Pai, não venha eu pregar, venha outra pessoa pregar e eu vou ser ministrado, Pai. Porque o reino é partilhar. O reino não é centralizar, Pai. O reino é um levantar o outro. O reino é um se integrar com o outro, ó Pai. O reino, ó Pai, é dar espaço para o outro. A intenção dessa live é o reino, ó Pai. É dar espaço para aquele, ó Pai, que está caído, que um dia também eu estive caído. Eu sei o que é estar no chão. Então alcança, Pai. Abençoa pelo poder do nome de Jesus. Pai, aquela pessoa que está em extremo desespero, Senhor. Como eu já estive também, Pai. Socorre ela pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Assim como essa presença que eu estou sentindo aqui agora, Pai. Para essa casa, Pai. Esse desespero, Pai. Senhor, o desespero da enfermidade, o desespero da escassez de alimentos, o desespero do financeiro, o desespero da culpa, o desespero, ó Pai, no relacionamento quebrado, Senhor. O desespero da depressão, ó Pai. Intervenha pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Pela autoridade que o Senhor me deste, ó Pai. Me dê autonomia para usar, Senhor. Eu abençoo vocês, meus irmãos, pelo poder do nome de Jesus. Profetizo uma sexta-feira abençoada. Profetizo um final de semana de paz. E eu repreendo todo homem sanguinário, todo homem de má índole, todos os corações que o diabo tentar usar para te ferir, para arrancar sua paz. Eu decreto a falência nos planos do inimigo sobre a sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Amém. Gente, até segunda-feira. Segunda-feira, se Deus quiser e Ele quer que o Evangelho seja propagado, eu vou estar aqui com uma palavra que já foi preparada para o céu, que eu não sei qual é, mas foi preparada. Sinta-se abençoado, sinta-se abraçado por Deus. E obrigado pelo carinho de trazer a presença de Deus, que a Bíblia fala, onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. A sua presença me ajuda a colocar Deus presente, a estabelecer a presença de Deus em nossas vidas. Um abraço, Deus te abençoe, até segunda-feira. Se cuida, se ame, se priorize, se alinhe com Deus. Você, abaixo de Deus, é a pessoa mais importante, é a pessoa que Deus quer investir mais em você, para que você seja um propagador do Evangelho, para que você consiga resgatar aquele que está caído. Um abraço, fica na paz.